Bom dia, queridos. Que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos nessa caminhada, nessa jornada do estudo, né? Um estudo assim, raso, né? Estudo profundo da Palavra de Deus sobre, primeiramente foi o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e agora o Atos dos Apóstolos, que é uma sequência um do outro. Nós vemos a questão da atitude, da religiosidade dentro da igreja, como que ação de um espírito maligno, religioso e invejoso. Ele só tem um objetivo: a destruição, a morte. A morte do ministério, a morte de um trabalho, a morte de uma ação de Deus, né? Embora o inimigo não pode tomar a ação de Deus, mas ele é sagaz, querido. Muitas vezes, e nós não podemos dizer, ó, comigo nunca vai acontecer isso, porque acontece. Acontece, viu? Nós temos que tomar muito cuidado com nossas ações, com nossas palavras, tá bom, querido? Ninguém está livre do ataque do diabo, ninguém está livre. Aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 7, vamos continuar aqui, diz sumo sacerdote, porventura é isso assim? E ele diz, varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse, sai da tua terra, dentre da tua parentela, dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra que habitais agora. Não lhe deu nada nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filhos. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitaria à escravidão. E maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Até aqui, depois a gente continua, que esse capítulo é bastante longo, tá certo? Então veja bem, aqui Estevão, né, estava falando a respeito da promessa de Deus a Abraão. Quando começaram a criticá-lo, a julgá-lo, a condená-lo, sem provas, levantando falsas testemunhas, então Pedro, aqui Estevão, ele começa a expor as Escrituras, aquilo que Deus começou em Israel, de como seria a promessa que Deus fez a Abraão, de como seria o crescimento, que aí ele seria cativo, seria escravo por 400 anos, mas depois o Senhor iria julgar a nação que o escravizava. Então Estevão está explicando isso, né, quando estavam condenando ele. Depois a gente vai ver mais para frente que eles acabam ali condenando e matando a Estevão, né? Uma coisa importante, querido, que quando Deus faz uma promessa para alguém, quando alguém está debaixo de uma palavra de Deus, não tem como ela não se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Porque Deus prometeu aqui para Israel, para Abraão. E lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, assim, quando o Senhor faz uma promessa, a palavra, faz uma pergunta para o profeta, o que viste, Jeremias? Ele disse, eu vi um cesto, né? E aí ele com uma vara que é a moreira e tal, aí ele fala assim, viste bem, porque eu velo para cumprir com minha palavra. Deus, ele cumpre com a palavra dele. É nós que muitas vezes não cumprimos com aquilo que prometemos para o Senhor, mas Deus cumpre com a palavra dele. Se Deus fez uma promessa na tua vida, se Deus te deu uma palavra, meu irmão, minha irmã,
Não desespere teu coração. Não deixe teu coração aflito. Não permita que o diabo coloque dúvidas, incerteza no teu coração. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Muitas vezes as tribulações vêm, as batalhas são grandes, às vezes parece que a gente não vai suportar, mas Deus não nos dá algo que nós não tenhamos força para suportar. Em tudo que Ele nos dá graça e nos dá vitória para sairmos daquela situação. Que as dificuldades que vêm na nossa vida, os revés que vêm na nossa vida, não são para nos matar, são para nos fortalecer. Para nos fortalecer. É a academia de Deus. É a academia que Deus usa para nós nos fazermos crescer, fazermos caminhar em triunfo. Essa academia, essa é a forma de Deus trabalhar com a vida da gente. Por isso, amados irmãos e irmãs, que a gente nunca pode se acomodar. A gente nunca pode se acomodar. Às vezes há momentos na nossa vida que parece que há um transtorno que parece que não vai dar nada certo. De repente, a situação equilibra e vem o tempo da plenitude. Agora, nesse tempo de plenitude, toma cuidado com as decisões, toma cuidado com as palavras, toma cuidado porque naquele descanso, às vezes, que Deus dá para a gente desce a guarda, deixa de orar, deixa de ir para a igreja, deixa de ter uma vida de comunhão com Deus, com os irmãos. E aí entra o laço do inimigo. Então, nós temos que tomar cuidado em toda a nossa vida. Por isso que Jesus, ele nos alerta. Vigia e ora. Não adianta eu orar se eu não vigiar. Não adianta eu vigiar se eu não orar. Nós temos que ter as duas coisas. Primeiramente, vigia e ora. Tá certo? Porque todos nós estamos sujeitos à investida do maligno. Todos nós. Não existe pessoas que não estejam, porque se Jesus não ficou livre, você acha que nós vamos ficar? Tá certo? E aqui Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de comunhão plena com Deus, e passou por tudo que ele passou. A gente vai ver a história de Estevão. Então, passou por tudo que passou, mas ele não abandonou a fé, ele não retrocedeu, ele não, momento algum, ele questionou, em momento algum, Estevão, ele pensou em deixar tudo. Não, ao contrário, queridos. Como eu já falei várias vezes, eu volto a falar, o grande triunfo nosso é quando nos atiram pedra. O grande triunfo nosso é quando as perseguições vêm, porque a gente sabe que está no caminho certo. Se a pessoa não tem perseguição, está tudo amarelo. Não, está tudo bem, está maravilhoso, está tudo dando certo. Toma cuidado, tomem cuidado. Nós vemos um exemplo não somente de Estevão, aí agora que começou, na verdade, através de Estevão, a perseguição da igreja aqui, no primórdio, na igreja primitiva. Começou a perseguição da igreja. E nós não estamos longe de viver isso novamente. Nós não estamos longe. Porque tudo da forma com que está ocorrendo no Brasil e no mundo, a gente vê que tudo coopera para isso. E é necessário que tudo isso venha. Jesus já nos alertou ali já no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas. Jesus já nos alertou a respeito de tudo isso, de que a igreja vai passar, de que nós vamos passar. Ele já nos deixou claro. Pastor, mas isso já aconteceu na igreja primitiva. Sim, mas já é o processo até a volta dele. E ele falou que na volta ele vai ser muito pior do que aconteceu na igreja primitiva. Vai ser muito pior. Pastor, uma igreja vai ser tirada da terra. Olha, eu não afirmo isso não. Tá certo? Eu não afirmo isso não. Tá bom? Muitos que eram antitribulacionistas hoje já
pensam diferente. Então, nós precisamos estar atentos, estar vigilantes, estar em oração, estar em comunhão com a palavra, em comunhão com a igreja. Não adianta ter comunhão com a palavra e oração se não tem comunhão com a igreja. Amém, querido? Então, vamos estudar paulatinamente aqui a vida dos apóstolos, a vida da igreja, como é que foi ali na igreja primitiva e como que tem que ser o nosso comportamento no nosso dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.